Olá, meus queridos do terceiro ano. Saudade de vocês. Espero num futuro bem próximo estarmos aí, eu e vocês juntos, para dialogarmos essas questões de capitalismo, socialismo. E hoje nós vamos entrar na questão da Guerra Fria, ok? Vamos lá? É isso aí. Então vamos lá, na frente, né? Guerra Fria. O que é Guerra Fria? Aquela guerra que ocorreu lá no Polo Norte contra o pessoal do Polo Sul. Vamos entender hoje aqui o que é Guerra Fria. Nós estudamos aí, nas aulas passadas, questão do capitalismo e do capitalismo não, capitalismo e do socialismo. Então hoje vamos falar sobre a Guerra Fria, né? Então, vamos lá definir o que é Guerra Fria. Conflito de cunho político, militar, econômico, social e ideológico que caracterizou a segunda metade do século XX, marcado por disputas entre Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando que Estados Unidos é capitalista e a ex-República Socialista Soviética, né, o nome está dizendo, União Soviética Socialista, né, eles batalharam aí pelo poder, vamos dizer assim. O que acontece? Vamos entender aqui. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e a União Soviética eram aqueles dois amigos, carne e unha, vamos dizer assim, só andavam coladinhos. Mas quando terminou a Segunda Guerra Mundial, quando os dois aí, junto com os aliados, destruíram a Europa quase toda, então eles passaram a se dividirem, né? Cada um foi para o seu lado. Aí surgiu a questão do mundo bipolar. Socialistas, capitalistas. Socialistas liderados pela União Soviética, capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Começou uma guerra de poder. Então, por que utilizar essa expressão Guerra Fria? Justamente por isso, porque na realidade não houve uma guerra. Não houve uma guerra, mas eles constantemente estavam um ameaçando o outro, né? Olha, eu vou jogar uma bomba em tal lugar, a outra. Se você jogar, eu jogo também. Eu tenho uma bomba maior, bomba atômica maior, eu também tenho. Eles ficavam brigando isso aí. E o mundo, eles ficavam com medo desta guerra, né? E para essa questão aí, houve diversos pontos, deixa eu ver aqui, que eu gostaria de falar para vocês. Houve a divisão, pode colocar aqui no vídeo, por favor, entre a parte capitalista e a socialista, né? Vamos dizer assim. Então, a parte capitalista organizou a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e a parte socialista lá, liderada pela União Soviética, organizou o Pacto de Varsóvia, cada um com seus interesses. Então, os Estados Unidos puxaram alguma parte dos países europeus e a União Soviética, a outra parte, ficava mais perto de suas fronteiras, chamado leste europeu. Então, a OTAN, ela foi criada em 49, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E tinha como um acordo uma defesa mútua, né? Uma defesa mútua entre seus países aliados. E era liderada pelos Estados Unidos. Da mesma forma, em 1955, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que era também para defender militarmente todos os países socialistas que fossem atacados pelos países capitalistas. Já está interessante aqui que antes disso, os Estados Unidos não é nada besta, né? Ele viu que tinha destruído a Europa lá, a Europa tinha se destruído com a guerra, então ele lançou esse plano Marshall aqui, uma ajuda financeira, olha, são 10 anos eles, né? Ajuda financeira para auxiliar na reconstrução dos países europeus ocidentais, ou seja, aqueles países que tinham uma ênfase capitalista,
E a questão dele era fortalecer justamente isso aí. Eu estou ajudando de que maneira? Estavam me emprestando dinheiro, né? Para garantir a instalação de empresas americanas. Destrói-se, como é que eu vou reconstruir? Eu vou levar empresas dos Estados Unidos para reconstruir a Europa. Além de levar as empresas, eu ainda estou emprestando dinheiro. Então foi isso que aconteceu. Nessa questão ainda aqui da segunda, da Guerra Fria, né? É isso aqui que eu quero, deixa eu ver aqui, a questão das histórias em quadrinhos. Eles ficaram lá sempre querendo medir poder um com o outro, né? Então foram utilizados vários desenhos e hoje transformados em filmes pelos americanos que faziam uma propaganda negativa do que era o socialismo, né? Mas constantemente estamos assistindo os desenhos, os filmes da Marvel e da DC, que na época foi criado para isso. Então a gente vê aqui o Quarteto Fantástico, que foi criado em 1961, tem ali um zero, não sei porquê. Como principal inimigo, o Quarteto Fantástico americano, principal inimigo, o doutor lá, como é que se chamava o nome daquele homem, rapaz? Doutor Destino, né? Que era feito com uma cara de ferro, que significava a cortina de ferro da União Soviética. Eles traziam essa ideologia a mostrar que os americanos eram sempre melhor. Da mesma forma, o Incrível Hulk, né? A exposição lá quando o Bruce Banner ficou exposto à explosão da bomba atômica, né? Estava querendo dizer que era um monstro criado pelo horror da guerra atômica lá entre União Soviética e Estados Unidos, né? Então eu queria mostrar aqui. Outra coisa é o próprio Capitão América, que a gente vê aqui, nas cores totalmente americanas, como ele surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Era o cara que ia salvar o mundo, né? E quando a gente vê nos filmes do Capitão América, é salvando o mundo. O Homem de Ferro também, tudo com característica da Guerra Fria. Como se fosse esse cara bom. E na própria concorrência aqui, nós vamos dizer assim, da Guerra Fria também houve a guerra espacial, né? Quando esse cara aqui, ele foi para... Não é o nome dele, eu estou esquecido. Gagarin, acho que é isso. Esqueci o nome. Foi para o primeiro homem que foi ao espaço, né? Da União Soviética. Os Estados Unidos, para não ficar atrás, mandou também logo o homem também à Lua, né? Então eles ficavam guerreando assim por poder. A União Soviética mostrava em suas imagens que o regime socialista era um regime que tornava a sociedade feliz, né? Vamos dizer assim, porque todos tinham direitos iguais, como a gente pode ver nessas imagens aqui, nessa outra aqui também, ok? E o capitalismo procurava destruir isso aqui. O socialismo ele seria bem interessante se tivesse permanecido, só que, como a gente sabe, as pessoas se apoderam do poder e transformou lá a União Soviética numa ditadura, né? E a própria propaganda negativa dos americanos também, ou do capitalismo, destruiu isso aí. Então, nesta aula, nós compreendemos o que é Guerra Fria, qual foi a medida adotada pelos Estados Unidos, pela União Soviética, né, o Pacto de Varsóvia pela União Soviética e a OTAN pelos Estados Unidos, a própria reconstrução da Europa patrocinada pelos Estados Unidos do Plano Marshall. Vocês podem procurar mais alguma coisa aí na internet. É isso aí, e espero que vocês captem alguma coisa sobre o que eu falei bem rápido aí. É interessante que vocês se aprofundem mais, procurem mais vídeos na internet e também nas literaturas, ok? É isso aí, tá indo alguns exercícios, pouquíssimos, fala sobre esse conteúdo. Até a próxima.